Tá ouvindo? Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, quando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Eu estava cantando essa música hoje à tarde, 1 horinha antes. É linda, né? Sim. Ó, tava olhando aqui se era Francisca. Posso começar, gente? Pode. Então, a gente está lendo o capítulo 1, o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide de Cristo, a feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante precioso a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois a influência é recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que lhe nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancadas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos esvaziam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. Vamos à prece. Mestre Jesus, espíritos amigos, aqui estamos, ansiosos por ensinamentos.
vigilantes, disciplinados, para que suas influências nos cheguem, para que seu amor nos toque. Que nessa noite, Senhor, possamos ser em plena harmonia, alunos, possamos ser irmãos fraternos, possamos dividir com os encarnados e desencarnados que nos rodeiam todo o nosso amor, toda a nossa vontade de desenvolvimento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E hoje, com uma pausa de 4 anos, a gente retorna aqui no nosso estudo do Livro Espírita de uma forma diferente, mas que provavelmente vai dar a possibilidade de outras pessoas aprenderem conosco. E tudo isso que nós veremos nesse livro, que foi escrito por médicos espíritas no momento da pandemia, ele se resume a uma coisa: a como nós trabalhamos no nosso pensamento. E como eles são cientistas também, eles vêm trazer a medicina, né, a medicina tradicional, nesse primeiro capítulo, e mais para frente eles vão nos ensinar a medicina do plano espiritual, tal qual o André Luiz ensinou para todos nós há 80 anos. E eu gostaria de começar esse capítulo com um pensamento do Espírito Áureo, do livro Universo e Vida, que ele fala que o pensamento é uma radiação da mente espiritual. Então, quem é que pensa? Quem pensa somos nós, espíritos, individualidades espirituais, e esse pensamento ele vai passar por todo o nosso perispírito, que tem várias camadas, inclusive o nosso corpo mental, que é a parte mais sutil do nosso perispírito, que é a parte que está diretamente ligada a nós, individualidades, e ele vai até as camadas mais densas, até chegar ao nosso corpo físico, dotada de ponderabilidade e de propriedades quimio-eletromagnéticas. Então, o nosso pensamento ele é uma implantação mental e, através dele, nós vamos realizando a nossa vida de acordo com a nossa vontade, de acordo, inclusive, com a moral de cada individualidade, constituída por partículas subdivisíveis ou corpúsculos de natureza fluídica, configurando-se como matéria mental viva e plástica. Então, através dos nossos pensamentos, nós podemos construir ou destruir, até mesmo nos destruir. Partindo da mente que a elabora, essa radiação se difunde por todo o cosmo orgânico. Então, o pensamento é atributo do espírito, parte para o corpo mental, para todas as camadas do perispírito, até chegar ao nosso duplo etérico, que é a parte mais densa, que está ligada ao nosso corpo físico, e vai atuar diretamente no nosso cérebro, que é o órgão que se manifesta a nossa vontade, né? E essa radiação se difunde por todo o cosmo orgânico, primeiro através do centro coronário, esprairando-se depois pelo córtex cerebral e pelo sistema nervoso, para, afinal, atingir todas as células do organismo e projetar-se no exterior. Então, esse pensamento do Áureo, ele mais ou menos que resume o nosso capítulo de um ângulo espiritual. Só que, inicialmente, essa abordagem que os médicos fizeram é, primeiro, de uma observação científica, né? Material dos médicos. E mais para o final do capítulo que ele vai fazer essa abordagem, trazendo as obras de Chico Xavier e André Luiz como uma revolução na medicina do futuro. Vejam. Oi?
Posso acrescentar no primeiro slide, que você falou do pensamento, o mesmo livro, né, que você citou, Aham, ele tem uma parte que ele fala que, na verdade, a medicina ainda não desconhece, né, os cientistas não desconhecem, mas o pensamento é feito de 3 ondas. A elétrica, a magnética, que essa é a única que nós conhecemos, e uma quintessencial, que é que leva, é que encarreia o sentimento. exatamente. Então, na verdade, o pensamento, o sentimento que vai no pensamento é uma onda sutil que está junto com a eletromagnética, que não existe ainda máquinas que capturem essa onda do sentimento que vai acoplado ao pensamento. Essa Nesse livro ele também emoção, cita que é a emoção, é a que vai no emoção. pensamento, é a onda quintessenciada. E aí esse pensamento, ele sai, na verdade, né, do coronal, que é do coração, ele também sai do coração para o cérebro. Na verdade, você pensa com o coração, interpreta e manda o cérebro executar, não ao contrário, né? Que as pessoas pensam que é o cérebro é que Não, executa. Não, o cérebro ele só executa o que o coração interpreta. porque o nosso pensamento, por isso que vem os pensamentos desequilibrados, porque ele Sim, vem carregado de emoção. E se eu sim. produzo uma emoção negativa, o meu pensamento vai ser desequilibrado. É porque tem estudos que já dizem existe uma coerência entre coração e cérebro. E Uhum. quando seu coração está alinhado com o cérebro, é uma frequência de 1 Hz, 0,1 Hz, você vai ter, os seus pensamentos vão ser alinhados com o seu comportamento, então você vai tomar decisões mais acertativas. Se você começar a ter emoção negativas e, né, outras que te desequilibrem, essa relação coração-cérebro altera, e aí você toma decisões erradas, porque o cérebro vai interpretar vai conduzir de forma diferente do que você interpretou. Exatamente. Isso é o que antes chamavam de física quântica, agora já é medicina quântica, estão descobrindo agora, mas muitos médicos ainda não chegaram a essa conclusão, porque até na abertura do livro, a caminhada, né, ainda está bem pequena, porque nem todo médico crê nisso, tem a fé nisso, porque ainda são muito arraigados no materialismo. Então, a proposta desse primeiro capítulo, a visão, que são as bases conceituais de uma nova visão da saúde mental, e que hoje a crise que nós estamos vivendo no planeta inteiro é da saúde mental, como é que eu controlo esses meus pensamentos, né? E a doutrina espírita, ela nos traz alguns caminhos que nós podemos aplicar em nós. A gente só pode aplicar na gente. A gente pode tentar trazer a ideia para o outro, mas a gente só pode se regenerar. Então, o propósito desse capítulo é a reflexão sobre as bases dessa nova compreensão de saúde mental. Oi, Oli. Olá! André Luiz, através das obras da vida no mundo espiritual, nos apresenta impressionantes revelações sobre a nossa vida íntima e nossos padrões de pensamento e esses hábitos que são arraigados durante a nossa trajetória evolutiva. Então, o médico que escreveu essa abertura do primeiro capítulo, ele faz um alerta que chega o momento do nosso amadurecimento e transformação. Nós que já nos consideramos cristãos, espíritas, que temos um pouquinho de conhecimento, a gente tem que arregaçar as mangas e por mais que a dor seja difícil, que hoje a gente vai falar um pouquinho da dor também, e todo mundo está aberto a colaborar a qualquer momento, como a Débora fez, acrescenta muito. Por mais que seja difícil, nós já temos condições de sair dessa zona de conforto. Então, o bio, né, o biológico, o psico e o social, na visão da medicina moderna, aí ele traz que esse modelo foi concebido em 1977, não é tão antigo, né, tem 45 anos, por Engels, sugerindo que para entender a condição da saúde de uma pessoa, não bastaria considerar apenas os fatores biológicos, só o que acontece no nosso corpo físico. Seria também interessante que se visse os fatores psicológicos e sociais, né? Como a sociedade pode nos influenciar. Nós vimos isso nesse período de pandemia. O que ocasionou o ficar tanto tempo em casa? Então, os aspectos biológicos. Observa as alterações celulares,
mas os psicológicos, os pensamentos, as emoções, comportamentos, o estresse emocional, como isso influencia na nossa vida. E até bem pouco tempo atrás, ninguém dava importância sobre isso. A depressão era acreditada como frescura há 20, 30 anos atrás. O medo, como o medo nos cristaliza. Crença, como a espiritualização, você ter uma religião, como isso modifica a nossa perspectiva de vida. Porque se você não acredita em nada, se a tua vida é vazia, você acredita só no aqui e agora, você não tem esperança de lutar para o futuro. E aí, com esse aspecto psicológico, essa estratégia de você tratar a mente, existe uma estratégia de enfrentamento. Como é que você vai enfrentar essa situação? Quais são os caminhos de sair do labirinto, né? Quando a gente não fala, não coloca para fora nos tratamentos de terapia ou psiquiatria, o nosso corpo, de alguma forma, vai falar através das doenças. Os aspectos sociais, daí nós vemos as condições socioeconômicas, o ambiente de desenvolvimento, nós estamos vendo as guerras, as questões morais. Então, observou-se de uma forma científica, nessas últimas décadas, que o equilíbrio desses três aspectos causa um impacto mais saudável para a vida do indivíduo. Daí, no livrinho, eu achei interessante a gente colocar esse gráfico aqui, porque mostra como deveria ser a saúde equilibrada, né? Num contexto biológico, gênero, doenças físicas, essa questão da vulnerabilidade genética, função imunológica, neuroquímica, reatividade ao estresse, né? Como é que a gente lidar com o estresse do dia a dia, os efeitos medicamentosos, porque todo medicamento que nós ingerimos tem um efeito colateral. Então, hoje, com a medicina quântica, já existem o tratamento quântico, existe o tratamento de floral, só que às vezes não é o suficiente, às vezes precisa entrar com um medicamento mais forte. Essa é a visão da medicina moderna. Na área da psicologia, o aprendizado, a memória, que nós precisamos ficar com a nossa mente trabalhando o tempo todo, porque uma mente inativa, ela vai criando pensamentos diversos. Como as nossas atitudes morais, as nossas crenças, nossos comportamentos, personalidade, como a Débora falou das emoções, eu também li um artigo, não foi nesse livro não, que o nosso pensamento, ele vem arraigado primeiro nessas emoções. Eu recebo a informação, trabalho isso no meu organismo, o meu cérebro trabalha, mas é tudo do espírito, gente. Porque quem pensa, por isso que eu gosto muito dessa imagenzinha da individualidade, o corpo mental, que é a sede da nossa casa mental, ali que está a nossa consciência, os nossos arquivos mentais, a casa mental que nós vimos em André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, foi Obreiros, não, no Mundo Maior, onde nós vimos a casa mental, está ali no nosso corpo mental, e em cada encarnação a gente vai trabalhando um pouco de tudo isso, e todas essas emoções, essas habilidades de lidar com os contextos da vida, estão lá na nossa casa mental da vida passada, do nosso pretérito passado, lá no porão, da nossa vida atual, o nosso passado da nossa vida atual, o presente e o que nós gostaríamos de plasmar para o nosso futuro. E daí vem essa questão toda de como nós trabalhamos essa saúde, e vem a dimensão espiritual. Quais são as companhias espirituais que eu gostaria de ter? Vai depender do pensamento, dessa imantação mental, dessa vibração que eu emito. A proteção espiritual, ela também vem de acordo com o pensamento. Porque as companhias, se eu sou uma pessoa que eu só vivo triste, deprimida,
e eu não quero sair desse padrão vibratório, eu vou atrair para mim essas companhias espirituais que vão me manter nesse padrão comportamental, nessa vibração. Agora, se eu quero ter uma proteção, por mais que o momento esteja difícil, não está fácil para ninguém, cada um de nós sabe da luta que vive intimamente, eu vou criar uma ponte com a espiritualidade superior através da prece, através desse encontro que nós estamos fazendo hoje, tentando entender a medicina moderna, a medicina espiritual e como eu posso, como individualidade, filha de Deus, posso me ajudar. Então, como essa psicosfera pessoal que eu posso criar para mim ou não, vai ajudar na minha saúde integral. Então, ele fala da psicosfera familiar, como é importante você manter na sua casa um ambiente saudável. Os corpos sutis da fisiologia espiritual, que é o nosso perispírito, e os hábitos espirituais e religiosos. Chico Xavier já falava que a religião, seja ela qual for, ela é fundamental para o nosso aprimoramento enquanto estamos aqui como individualidade, porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, e é difícil, gente. É difícil para todo mundo. Então, ele coloca, em determinado momento, essa questão da dor, um modelo do entendimento psico e social. Como é que é essa coisa da dor? A dor é do corpo físico ou a dor está lá, às vezes, armazenadinha no arquivo mental meu, que, de repente, ele é ativado e eu começo a sentir a dor física? Eu me lembro que quando eu tive o caso da capsulite adesiva, que é uma dor no ombro, a Débora pediu para uma amiga dela, médica, fazer o laudo, né? E ela perguntou se eu era jogadora de tênis, porque o meu ombro estava todo arrebentado. E é uma dor horrorosa, foi uma dor horrorosa. Trabalhei a dor, tive muita força de vontade, porque foi difícil. Alguns anos depois, indo no ortopedista, com o Adilson, eu comentei com ele da capsulite, e ele falou que ele viu um estudo numa clínica ortopédica de várias pessoas com capsulite adesiva, e ele começou a conversar com os pacientes, e ele descobriu que todo mundo que tinha passado pela capsulite tinha tido um problema emocional. A capsulite, ela não foi física, você não bateu com o teu braço, não caiu, não pegou algum objeto pesado, não foi nada disso, foi um trauma emocional que você sofreu e o teu corpo respondeu daquela forma. Olha que interessante. Então, você passou por um momento de estresse, um momento de emoção negativo, e o teu corpo reagiu de uma forma muscular. O meu braço congelou, era uma dor horrorosa, isso foi em 2019. Eu tratei com terapias alternativas, muita acupuntura. Então, olha como o pensamento ele está diretamente ligado às sensações fisiológicas do nosso corpo físico, que nada mais é do que um empréstimo divino, gente. O nosso corpo físico ele é empréstimo divino. Então, eu pensei algumas partes do capítulo, que eu achei esse capítulo muito difícil, para mim, que não sou dessa área, eu nunca gostei de ciência e biologia, então, para mim, foi bom, mas qualquer um de vocês, de Débora, Maria Silvia, que trabalharam na área médica, e olha também, fiquem à vontade para botar o som e palpitar. Então, a dor pode vir de múltiplas dimensões. Dimensão sensório-discriminativa, dimensão afetivo-emocional, que eu falei para vocês agora da questão da capsulite, e a dimensão cognitiva avaliadora. Então, a dor moral, que é a dor da pessoa que sente depressão,
da pessoa que tem o síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade, ela vem de alguma coisa que está lá guardadinha na casa mental dela e que foi ativada por alguma coisa e a pessoa sente a dor. Eu achei interessante essa imagem do neocórtex, que mostra as funções intelectuais, o sistema límbico, as emoções, que no capítulo ele fala muito disso, o trato epinotalâmico anterior e lateral, que fala do tato, da pressão, da dor, e esse córtico espinhal, que é por onde, às vezes, a dor ela vai surgindo no nosso corpo. E aí, pode falar, Débora. Volta na anterior. Volto. Essa imagem aqui do neocórtex, sistema límbico complexo reptiliano, é daquele livro Cérebro Triuno. São os 3 andares que eles falam, né? O reptiliano é o primeiro andar, o segundo é o sistema límbico, e o terceiro, que está ligado mais às reencarnações, é o neocórtex, que é a sua missão de alma, está mais ligada nessa região pré-frontal, que é aqui da frente. Eu vou botar esse slide de um mais à frente também, que realmente é exatamente isso. E aí eu coloquei essas imagens porque, para nós que não somos da área de medicina, fica um pouquinho complexo quando ele fala do cérebro, da dor que vem na medula espinhal, do tálamo, o que é isso tudo, das fáscias, né? Então, a gente não precisa decorar, a gente precisa saber que existe para tentar entender. Então, eu achei aqui, ó, Débora, essa que você tinha acabado de falar, ó, cérebro triuno, que realmente é o neocórtex que está plasmando para o futuro, né? O mamífero, esse das emoções, é a nossa vida presente, esse reptiliano são os instintos, né? É o porão da casa mental, do pretérito das vidas passadas, e tem alguma coisinha, o pretérito dessa vida, que muitas vezes é a sujeira que a gente joga para baixo do tapete dessa vida, e em algum momento essa sujeira vai ter que sair para baixo do tapete, daí vem as crises. Então, ele fala que cada ser humano tem variáveis próprias dessa equação. Por quê? Porque nós somos individualidades, nós temos personalidades diferentes, com base na nossa história de vida, dessa e da outra, porque todos nós carregamos um pretérito muito grande, gente. Se hoje nós já temos valores morais, que matar é errado, roubar é errado, coisas assim aparentemente bobas, é porque no passado, lá no pretérito, nas nossas vidas pretéritas, nós já fizemos pior. Então, essa coisa da gente aprender a também não ficar julgando, não ficar apontando o dedo, é claro que a gente sabe que é difícil, porque nós estamos aqui em aprendizagem, no mundo de provas e expiações, mas a gente está aqui para aprender a se melhorar, principalmente. Então, vem essa questão das crenças e valores, o perfil da personalidade, das qualidades. É curioso notar que não há região cerebral responsável pela dor. Olha que interessante, não tem nenhuma parte do cérebro responsável pela dor, porque a dor é uma emoção. É tudo emocional. A dor é uma emoção, e conforme a Débora lembrou lá no início, você, para fazer o teu pensamento, você recebe aquela emoção que pode ser boa ou pode ser muito dolorida, e você vai processar aquilo, nós espíritos vamos mandar aquilo pensamento e depois vamos jogar tudo de volta no nosso superespírito e corpo físico, porque o que adoece primeiro é o nosso perispírito. Até a doença chegar no nosso corpo físico, tanto a doença, o câncer, a dor na perna, a depressão, é porque o perispírito já estava adoecido há muito tempo. E aí ele fala que há uma teia de conexões entre
áreas muito distintas do cérebro e que variam entre os indivíduos. Claro, vai variar pelo grau moral de cada individualidade. Ô, Fê, Oi? você falou a doença vem do perispírito. Na medicina já, né, essa medicina vibracional, que é a medicina moderna, eles explicam, porque eles ainda não chegaram ao termo perispírito, né, que cientista não vai usar essa palavra, né, que tem mais, para eles tem cunho religioso, mas eles chamam esse perispírito de campo morfogenético, que é o seu campo informacional, que diz para a sua célula, quando ela nasce, né, nascem várias células durante o dia, quem vai ser célula de fígado, quem vai ser célula de coração, porque no coração tem o campo informacional do coração, o campo informacional do fígado. Quando você tem uma doença, você adoece primeiro esse campo informacional que começa a emitir um crescimento de uma célula doente para o fígado. Dá uma informação errada de doença. Então, com o tempo, você vai ter todas aquelas células doentes, porque já o campo informacional já se modificou. Aí você tem a doença física. Então, primeiro, por isso que você modifica esse campo informacional, que em 4 anos você já não é mais o mesmo, todos os seus átomos já foram mudados, todas as células já morreram. Então, é preciso que esse campo informacional mantenha-se para você ser você de novo, não você nascer e estar outra pessoa daqui a 4 anos. Então, ele tem que saber, tem que vir com as características de Fernanda. Então, esse campo informacional é o perispírito, é o campo morfogenético que eles chamam. E esse campo informacional provavelmente é o nosso duplo etérico que está mais ligadinho ao nosso corpo físico, porque é da onde tem no duplo etérico que tem a nossa energia vital, que vitaliza o nosso corpo. Então, provavelmente... É como se chegasse o espírito, o médium que está olhando, o espírito do outro lado que está vendo você ver sua doença, é como se ele olhasse para você se você tivesse um código de barras. Ele passa o aparelho, ele sabe todos o que você tem, o que não tem, qual é o problema, porque é um campo informacional. É um código, nós somos um código de barras, um QR Code. Nós somos um QR Code, isso é física quântica, é QR Code. É o DNA. É mais do que o DNA, porque o DNA ele não tem tem mais a sua informação física. O perispírito tem toda a sua informação. É que nem quando você passa o celular no QR Code no restaurante e sai o cardápio, isso é física quântica. Como é que aqueles pontinhos conseguem identificar um cardápio ali dentro? Quando você passa um detector no seu perispírito, também vem toda a informação. Fernanda, Maria Fernanda, nasceu tantas encarnações, o fígado está assim, o cérebro está assim. É um campo informacional, que no futuro a medicina já vai ter máquinas que vão poder nos tratar mais fácil. No futuro, talvez a gente não esteja aqui nesse futuro, vai estar reencarnando vai estar sim. Não, vai estar sim. Daqui a 10 anos a medicina vai te dar um salto quântico. A gente vai estar velhinha inteirinha. Não, Fernanda... a gente vai estar com 60, tá bom. Eu queria comentar, o que eu achei interessante no slide anterior também, a questão da individualidade da dor, né? Assim, às vezes a gente compara a dor do outro, né? Julga até, né? Que a dor do outro é pequena, que a gente aguentaria mais ou que a gente aguentaria menos, né? E essa percepção da dor, tanto física quanto as questões emocionais, né? Que podem se traduzir em doença, elas são muito individuais. Então, a gente tem que ter cuidado para não fazer esse julgamento. Ô, Ana, você sabe que no teste ergométrico, na esteira, tem um quadro de 0 a 10. Mas quando você tem dor no peito, o médico não tem como dizer o que é mais para você ou menos, porque cada um tem a sua percepção de dor. Então, a gente faz uma escala de 0 a 10, o paciente vai dizer está 10, está 9, está 7. Aí já ajuda na nossa percepção do que está doendo muito, né? Porque se você fosse analisar, às vezes o paciente vai falar, estou com muita dor. Quanto é a sua dor, né? E você estaria, às vezes, com uma dor maior e nem tanto. Então, tem sempre essa escala que dá para você comparar um pouquinho mais. O livro fala da percepção emocional da dor, né? De uma dor física, ela tem uma tradução emocional para você, que pode aumentar ou aliviar a sua dor, em função das memórias, dos sofrimentos que você já teve. É muito interessante. Por isso que é importante na terapia, a Freud que falava, né? A terapia da fala, porque quando você não fala, o teu corpo vai falar através da dor. Então, a gente às vezes acha que é bobagem, né? Mas não é, não.
E isso tem a ver com esse próximo slide que fala a aparição do fator moral na medicina, né? Essa questão moral que é fundamental na vida de todos nós. Enquanto nós não entendermos que nós reencarnamos para nos melhorarmos, e a gente só vai melhorar através da moral de Cristo, a gente vai ficar nesse círculo vicioso de dor, porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto, a gente não quer abrir mão do nosso ponto de vista. E todos somos falíveis, todos somos imperfeitos, senão não estaríamos aqui ainda no mundo de provas e expiações. E outra informação que eu vi numa palestra esses dias, que o Chico Xavier falava, que quem está encarnado aqui já acredita em reencarnação, né? Já tem essa aspiração da vida após a morte, que todos nós fomos exilados de outros planetas, não necessariamente de Capela. Então, por isso que talvez a gente até sofra tanto por tudo isso que está acontecendo, porque a gente já foi exilado de outro planeta e veio para cá. Então, a aparição do fator moral na medicina, quando reconhecemos nossos sentimentos, olha que importante, quando nós reconhecemos nossos sentimentos, eu me lembrei de Santo Agostinho nessa parte, né, da questão 919 do Conhece-te a ti mesmo, nossos pensamentos, desejos e ações como capazes de induzir na neuroplasticidade, nessa plasticidade cerebral de você se modificar, cujo sistema nervoso pode moldar-se, adaptar-se a nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neural e quando sujeito a novas experiências. Então, o nosso organismo, o nosso modelo organizacional biológico, né, que é o nosso corpo físico, ele é perfeito. Nós, individualidades espirituais, que ainda somos imperfeitas, nós nascemos com um aparelho perfeito para vencer a reencarnação. Mas nós que não sabemos trabalhar as nossas escolhas. Eu achei interessante essa imagem do cérebro sem estresse e com estresse. Olha que confusão! O controle rígido de pensamentos e emoções, né? Uma coisa assim aparentemente equilibrada. É claro que no mundo que a gente vive hoje em dia, isso é um pouco complicado, mas não é impossível. Tem a terapia de meditação, a conexão com a prece, o trabalho voluntário, você escolher o que você quer consumir de literatura, de programa de TV, tudo isso tem a ver com o estresse. Que o estresse, quando você está excessivamente estressado, você tem pouco controle dos seus pensamentos, emoções e ações. Eu adorei esse cara que tomou um choque, parecia eu 2 meses atrás. Nossa, que interessante. Aqui no sem estresse, o principal área ativada é o córtex pré-frontal, que é justamente o terceiro andar, que é quando você está mais evoluído moralmente, é o que mais se desenvolve. Então, você já tem a capacidade de conseguir se relacionar bem com o estresse. E com o estresse, quem está mais ativado é a amígdala, que faz parte da parte reptiliana, que é o reativa, né? É o instinto. Você reage, você não raciocina na sua ação. É o reativo, né? É o porão da casa mental e você está apegado à culpa, aos erros pretéritos, até talvez sem ter consciência disso. Porque foi muito boa essa observação que você fez, Débora. Viu como é bom ter uma médica aqui, porque ela sabe das áreas cerebrais e ajuda a gente a raciocinar de outra forma. Porque esse porão da casa mental que está relacionado com essas amígdalas, né? Ele traz tudo de desagradável que nós fizemos. Então, quando você está estressado, é como se fosse um catalisador para as emoções negativas, que vão trazer, efetivamente, um desequilíbrio orgânico. Por isso que a medicina hoje fala muito de resiliência. Eles estão falando muito de resiliência, porque a resiliência você não vai utilizar essa reação reptiliana de responder a qualquer estresse de forma desordenada. Você vai raciocinar, você vai ponderar
você vai respirar e você vai ter resiliência e responder de forma mais tranquila, né? Com o pré-frontal, com a região pré-frontal. E aí você vai tomar decisões melhores. Aí a gente se pergunta assim, poxa, a gente está estudando isso, a gente já consegue fazer isso assim, ó. Que nada, gente. Que nada. Quando vem o aperto, a gente se desequilibra, descobre que deu uma pirada por questões passadas e vai buscando caminhos para sair dos labirintos. A gente precisa buscar o mais importante disso tudo, porque todos nós estamos aqui encarnados, somos seres humanos, somos imperfeitos, e Deus nos deu essa oportunidade para a gente interagir e se ajudar. Eu acho que foi por isso que eu tive que eu recebo os puxões de orelha durante o sono e tive essa inspiração para a gente poder se ajudar para sair das dificuldades que são naturais. A gente não pode ficar se cobrando, eu já tenho determinado conhecimento, como é que eu me comporto dessa forma? Não. A gente tem que pensar o seguinte, sim, eu me comportei, como é que eu posso passar por esse desafio de uma forma mais saudável? Já aconteceu, já foi, deixa eu me resignar e seguir em frente. Seguir em frente, esse é o caminho. Por isso que a gente precisa se ajudar sempre, não se isolar. Quando você se isola, você está se colocando numa posição de estresse, porque você vai estar só pensando nas coisas negativas, e não pede ajuda. O não pedir ajuda mostra que a gente ainda é orgulhoso. Por isso que eu falo, vamos pedir ajuda. Não está dando conta? Peça ajuda. Não é vergonha pedir ajuda. A gente pede para Deus, mas pede aqui para os irmãos encarnados também que podem nos ajudar. Então, a gente está aqui para se ajudar. Então, essas redes cerebrais de dor, elas são inespecíficas, porque elas vão ser ativadas de acordo com o nosso padrão moral. Ou seja, são utilizadas no processamento de outras experiências de vida. A circuitaria utilizada no processamento da dor é utilizada em outras experiências percebidas como ruins, desagradáveis ou negativas. Não é assim? Quando a gente toma um susto, né? A vida de todos nós diariamente é repleta de desafios, de surpresas. Então, às vezes, a gente passa por desafios desagradáveis e o que acontece? É ativado lá aquele porão, as amígdalas aí, essa parte cerebral, e os pensamentos ruins, negativos, desagradáveis, eles começam a envolver o nosso cérebro e a gente entra em curto-circuito, efetivamente. Então, por isso que é importante a gente pedir ajuda. E o que a Débora estava comentando do coração e tal, eu achei essa imagem aqui bem interessante, que mostra um corpo sob pressão. Aí está ali o cidadão com estresse, né? Aí fala assim, situações típicas do mundo moderno, como medo de violência, desemprego, frustração emocional, morte de parentes, provocam um estado constante de tensão emocional, o estresse crônico. Todo mundo já passou por isso. Daí vem o estímulo. Olha a amígdala aí que a gente falou antes, que desencadeia, né, essas emoções que estressam o nosso cérebro, o nosso corpo. O estresse estimula a atividade das amígdalas cerebrais, regiões do cérebro que têm, entre suas funções, o controle das nossas reações emocionais. Por isso que a gente dá aquela pirada, toma o resto. Aí vem a questão da medula óssea, que fica o quê? Inflamada. Atividade ativada pelas amígdalas, a medula óssea produz células brancas do sangue associadas às respostas inflamatórias. Daí a gente começa a sentir dor em toda a parte do corpo. Aí sente o estômago, sente o fígado, o intestino. E o processo inflamatório atinge os vasos sanguíneos,
provocando o endurecimento das artérias, condição ligada a episódios como infartos e derrames. Por isso que os médicos falam para as pessoas que sofrem de problemas cardíacos para tomar o AAS para afinar o sangue, para não dar isso no momento do estresse. Então, olha como a nossa máquina, né, perfeita, que é empréstimo divino, funciona de acordo com os nossos pensamentos. Vou acrescentar uma coisinha no estresse. Para o cérebro, quando a gente está estressado, tirando aqueles estresses que todo mundo passa, né, que é reativo, né, normal do dia a dia, normal, todo mundo tem, animal tem. Quando a gente tem um estresse crônico, para o cérebro, ele não sabe que você está estressado porque você está com problema na família, que você está com problema no trabalho. Ele acha que você está correndo risco de vida. Por isso que vem o instintivo primitivo. É como se você fosse um animal caçado. O leão vai te pegar. Então, ele precisa fazer com que você corra. Então, ele vai liberar todas as substâncias para você correr e sobreviver. Então, ele libera adrenalina, cortisol, aumenta a frequência cardíaca, faz vasoconstrição, aumenta a tônus muscular, aumenta a pressão alta, pega a glicose e joga no sangue para você ter energia, pega a gordura e joga no sangue para você ter energia para correr, só que você não corre. E aquelas substâncias vão para as regiões, aí por isso você tem hipertensão, você aumenta o colesterol, aumenta a glicose, começa a ficar diabético, porque você vai liberando as substâncias e você não faz nada com elas. E também o organismo ele liga um botão e bota assim, modo sobrevivência. Ele para todas as outras funções que não são necessárias. Função hormonal, imunológica, tudo que vai gastar energia, ele para. Ele liga o modo sobrevivência, o negócio é fazer você correr. Quando ele sente que você está salvo, que passa o estresse, por isso que ninguém adoece quando está estressado, você adoece pós-estresse. É verdade. Porque ele sai do modo sobrevivência e agora, tipo assim, vou liberar todos os reflexos que antes estavam tentando causar alguma dor, desmaio. Aí ele libera. Aí é quando você abre o quadro de um câncer, de uma hipertensão, de um diabetes, um quadro neurológico, psiquiátrico. É neste momento que você tem essas liberações. Antes disso, quando você está super estressado, você não vai ter nada. Você vai se sentir que está super bem. Você não vai ter nenhuma doença, mas o pós-estresse, aí o organismo acha que você já está salvo, ele libera todos os estímulos nervosos. É quando a doença aparece. Aí que a gente tem que ficar mais alerta, né? Então, ele fala aqui sobre a fáscia, um refinado sistema de integração informacional. O nosso corpo ele é perfeito, tudo se comunica com tudo, né? É um sistema do corpo com aparência bem similar à teia de aranha, mas claramente essa teia nada mais é do que um tecido conjuntivo fibroso, um tecido gigantesco que cobre e interpenetra cada músculo, osso, nervo, artéria e veia, além de todos os ossos, os nossos órgãos internos, incluindo coração, pulmões, cérebro, a medula espinhal e etc. Não se trata de um tecido que se interrompe, ela é contínua e percorre todo o organismo, de nossas cabeças aos nossos pés, sem interrupção. Dessa maneira, podemos perceber que a fáscia mantém cada parte do corpo conectada. Daí faz sentido com o que a Débora acabou de falar. Essa interconexão do estresse. Agora, a gente falou do estresse, né? Mas se você, ao invés de ficar estressado, buscar, né, um momento de equilíbrio através da meditação, da prece, ao invés de plasmar uma negatividade no corpo, a gente vai estar recebendo uma sensação positiva no nosso corpo também, né? E lembrando que nós somos espíritos e nesse campo mental aqui que está tudo gravado, todas as nossas fichinhas das vidas pretéritas dessa nossa vida atual e o que nós queremos para o nosso futuro que vai ser espelhado no nosso corpo físico. Então, tudo isso é nossa responsabilidade. Nós podemos nos ajudar, mas nós não podemos fazer pelo outro.
A vida é difícil, a vida no planeta de provas e expiações é complicada, mas nós já temos, conforme o médico falou no início do capítulo, nós já temos condições de melhorar a nossa condição de vida aqui nesse momento. Mas a gente precisa ter vontade, né? Aí vem a questão do intestino, que é muito interessante, né? O eixo cérebro-intestino, novas fronteiras da medicina. Isso é tão interessante, essa questão do intestino, porque eu, conversando com a terapeuta, ela falou que pessoas muito irritadas são as que tiveram mais problemas intestinais e tiveram mais doenças mentais, Parkinson, Alzheimer, depressão. Muito interessante isso. O intestino tem mais neurônios que a espinha dorsal e age independentemente do sistema nervoso central. O nosso intestino ele é um órgão independente do cérebro. É o segundo cérebro do nosso corpo físico. E esse cérebro independente em nossas entranhas e sua complexa comunidade microbiana influi no nosso bem-estar geral. Então, se a gente não se alimenta bem, se a gente não mantém bons pensamentos, porque eu li um artigo de uma médica falando que até a meditação ajuda na função intestinal. Se a gente não mantém uma condição de vida saudável, o alimento material, o alimento espiritual, o nosso cérebro, tanto o intestino quanto o nosso cérebro, eles vão entrar em desequilíbrio. Então, assim, os médicos acreditam cada vez mais que a função do nosso sistema digestivo vai além de simplesmente processar a comida que a gente ingere. Estão investigando se poderia ser usado para tratamento de doenças mentais e imunológicas. Pode falar. Então, vamos lá. O cérebro é considerado o primeiro, o intestino é o segundo, o terceiro é o coração. O coração, hoje em dia, já descobriu que tem 40 mil neurônios, independentes do cérebro, por isso que ele controla o cérebro. E o intestino é considerado o segundo cérebro porque 90% da serotonina, que é quem dá prazer, alegria, é produzida no intestino e não no cérebro. Então, se você tem um intestino inflamado, que é causado por estresse, má alimentação, falta de atividade física, você vai inflamar esse intestino, ele vai aumentar a permeabilidade intestinal, vai abrir o espaço intestinal e todas as bactérias, parasitas, metais pesados vão passar para a sua corrente sanguínea. E você vai diminuir a produção de serotonina. Então, você vai ficar mais deprimido, melancólico. Você está achando que você está com depressão? Não, você está com o intestino inflamado. Você trata a inflamação, você começa a voltar a formar serotonina, começa a ter alegria de viver, né, de ter mais prazer, porque o intestino voltou a funcionar. Por isso que hoje em dia não é o que você come, você é o que você absorve. Entendeu? E esse microbioma, tem estudos que na pós que eu fiz, que, por exemplo, tem parasita que ele controla a sua vontade de comer. Ele estimula você a comer doce, porque com doce ele vai conseguir sobreviver mais. O parasita? O parasita, ele influi na sua consciência, na sua vontade de comer. Tem um parasita que tá no rato, que ele faz o rato comer, agora não me lembro qual é o outro bicho, para ele poder inocular no outro bicho. Então, ele faz o rato comer aquele bicho para ele poder inocular. E o cérebro tem parasitas nossos, tanto é que tem gente... Às vezes você fala assim, a pessoa começou a comer gelo, começou a comer terra. É o parasita que está te estimulando a comer aquilo. Então, o parasita influencia também nas suas emoções, na sua percepção, no seu modo de agir. Você está irritado porque você está com excesso de parasita. Não é porque você está nervoso. Você está deprimido porque os parasitas eles se escondem. Eles se cobrem de fungo para o sistema imunológico não reconhecer eles. E aí eles ficam ali quietinhos deles só atuando. Por isso sempre também tem que eliminar parasita para também melhorar essa parte intestinal. Quanto mais você desinflamar o intestino, mais saudável mentalmente você fica. Exatamente. Débora, só uma pergunta com relação ao intestino. Isso quer dizer que esse parasita ele pode ser considerado uma individualidade?
Mas é um ser Ele vivo. tem, ele tem personalidade, ele escolhe o que ele quer, ele comanda. Se você não tiver o controle, ele está mostrando o caminho para você. Ele influencia. É que nem, por exemplo, uma planta já tem sentimento. Se você começar a xingar uma planta, ela vai morrer. Se você começar a transmitir ódio para ela, ela já tem sensibilidade. Um parasita, ele tem um certo nível muito, como é que se diz, primitivo de consciência. Ele é um ser vivo. Ele é um ser vivo já, né? Um pouquinho mais evoluído que uma planta. Então, ele estimula você a tomar certas decisões em termos de alimento, de coisas que possam protegê-lo ele no meio ambiente. A questão é a gente controlar a vontade do parasita, não é isso? Você controlar os seus pensamentos, né? Os pensamentos, exatamente. Não é que ele vai controlar seu pensamento, ele vai fazer, em termos de comida, ele vai estimular você a comer determinadas coisas que para ele é bom. Ajuda no crescimento dele, na proliferação daquele parasita. Aí a gente vai usar o nosso bom senso, o nosso livre-arbítrio de falar, não, eu não vou comer isso tudo porque vai me fazer mal. Então, o nosso bom senso, o parasita pode ser, me corrija, Débora, se eu estiver errado, eu vou tentar traduzir, pode ser aquele espírito que está lá falando, faz isso, faz aquilo. Não, parasita mesmo. Não, eu entendi que é um parasita mesmo do nosso corpo físico. Uhum. Eu estou fazendo uma analogia. O parasita, o espírito vai ser um parasita, um obsessor. Não deixa de ser. Não deixa de ser um obsessor. Então, o parasita está lá no teu corpo, te incentivando a comer doce, a tomar Coca-Cola. Cândida é um que te estimula a comer doce. Exatamente. Porque ela prolifera no açúcar. Aí você faz o quê? Você sabe que isso não é bom para você. A gente tem a consciência disso. É que nem quando a gente se entrega a uma interferência a um pensamento do obsessor. Porque o parasita, pelo que eu entendi, ele está estimulando o nosso corpo a ingerir coisas que seriam boas para ele. Então, exatamente. O que nós, tendo conhecimento disso, podemos fazer? Usar o bom senso. Aí vem a questão da vontade, de você querer se melhorar. É que nem o diabético que come um monte, que quer comer doce toda hora. Não é isso? Ô, Fê, se você imaginar que nós somos um microcosmo, a nossa consciência seria uma consciência divina em cima de todas as células, que são bilhões de células, que tem um nível de consciência muito primitivo, né? Que nos livros já falaram que um dia será um corpo. Eles são comandados pela uma consciência maior, que teoricamente para as células nós somos deuses, a nossa consciência é um deus. Jesus falou, vós sois deuses. Para esse microcosmo que é o seu corpo, você tem um comando geral dessas células. Por que você desenvolve determinadas doenças? É uma rebelião celular. Às vezes você não está fornecendo determinadas coisas para aquela célula e elas entram em rebelião, começa a replicar, a desenvolver um cisto, um tumor, um nódulo. Isso é uma revolta celular, né? Você não está dando para aquela população um ambiente adequado. Exatamente. Você não está dando comida, você não está dando oxigenação, você não está dando nutrientes, você está deixando aquele povo passar fome, teoricamente, passando assim. Se fosse passar por uma comunidade, você está deixando passar fome. Eu interpreto dessa forma. Aí você vai falar assim, está deixando o governo, está deixando a gente passar fome? É agora que a gente vai se rebelar. Não vamos funcionar. Aí começa a função não funcionar. Eu tenho dois... Fala. Podemos dizer que nós criamos? Sim, é uma criação nossa? É a sua saúde. Você ganha o corpo, que é um terreno com adubo, por Deus, para você fazer o que você quiser. Se você quiser plantar maçã, você vai colher maçã daqui a saúde, gente. A doença ela não aparece de uma hora para outra, ela leva uns 10 anos para aparecer determinada doença. Você está plantando lixo ali há tempão, jogando lixo naquele aquário. E você acha que vai nascer o quê? Abacaxi? Não, se você plantou uva, vai nascer uva daqui a 10 anos. Então, dois exemplos disso que a Débora está falando, de câncer de mama. Me corrija se eu estiver errada. Eu conversando com o médico, ele falou que geralmente o câncer de mama já foi feito um estudo, se dá em mulheres que se entregaram a tristeza, depressão, perda de familiares muito grande e as pessoas tiveram dificuldade de superar.
Então, esse médico que estava conversando comigo, ele falou que a mãe dele teve uma decepção muito grande com o marido, que era o pai dele, e ela desenvolveu um câncer de mama. E eu tenho na minha família uma pessoa que faleceu recentemente de câncer de mama, que depois nós descobrimos que ela sofria maus tratos do marido, e ela foi, que nem nós falamos no início do Freud, né? Quando você não fala, quando você se cala, o corpo fala. Então, ela se calou com aquilo tudo, e o câncer veio de uma forma horrível, porque é o pensamento que não é colocado para fora. Ou colocado de uma forma errada. Essa coisa da medicina se chama epigenética. Já descobriu que hoje em dia a gente não fala mais genética, né? Que você está fadado a ter aquelas doenças no seu código genético. Não. Epigenética você vai desenvolver. Tem doença quem pode e não quem quer. Você já nasce com seu código genético com propensão a determinadas doenças. Está lá fechadinho, a chave está fechada, mas você pode ativar e abrir essa chave de acordo com os fatores ambientais relacionados com a sua vida, que é vida familiar, emoções, o que você come, se atividade física, são vários fatores ambientais que vão dar o gatilho para acionar aquela doença geneticamente e vai começar a replicar aquele código genético daquela determinada doença que você tem. Tem gente que fuma e que nunca vai ter câncer de pulmão, porque ele não tem no código genético, de repente, câncer de pulmão. Então, ele fuma. Aquilo é um gatilho para o câncer de pulmão, mas como ele não tem código genético câncer de pulmão, ele vai abrir outro tipo de doença que ele tem no código genético dele, já que cigarro não faz bem. Então, essa epigenética é justamente o que está no meio ambiente. É o aquário do peixe. A célula é o peixe e você é o aquário. Você tem que tentar manter o seu aquário limpo. Quanto mais limpo ficar o seu aquário, que está relacionado aos pensamentos, ao que você come, atividade física, bom sono, boa alimentação, hidratação, oxigenação, meditação, você mantém o seu aquário limpo, consequentemente, a sua célula vai estar saudável. E aí você vai colher lá na frente uma saúde, uma idade, né? Ser um idoso saudável, não um idoso cheio de doença, né? Você pode ter uma doença, mas você não ser doente. Tipo, eu tenho doença celíaca, mas eu não sou doente. Tem gente que tem doença celíaca e é doente, porque não está com saúde. Então, você pode ser diabético e não ser doente. Você conviver bem com o seu diabetes, porque você faz atividade física, você controla a alimentação, você tem o diabetes, mas você não é doente. Ser doente é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Tudo na vida é nossa escolha. É nosso livre-arbítrio. Tudo na vida é nosso livre-arbítrio. E enquanto a gente não se der conta disso, porque é fácil você querer colocar a culpa em todos, menos olhar para dentro de si e refletir. Por que falar sobre isso é difícil? Porque você vai se dar conta que você é responsável por tudo, inclusive pelo corpo físico, que é empréstimo divino, gente. Deus nos emprestou esse corpo para a gente utilizar da melhor forma nessa encarnação. Olha a responsabilidade. E o que a gente está fazendo com isso? Então, aqui eu continuo falando que as bactérias dessa microbiota influenciam significativamente o nosso cérebro e estão diretamente ligadas ao desenvolvimento de doenças neuropsiquiátricas. Eu achei isso assim tão sério, né? Como tudo está ligado em tudo, né? E aí você vê nessa coisa toda da pandemia quanta gente está com doença mental, porque parou de se exercitar, comeu muita porcaria, parou com a atividade social, né? E está tendo a doença mental. Então, o ecossistema intestinal é bastante complexo. Os intestinos delgados e grossos possuem mais de 100 trilhões de células. A interação da microbiota e as células intestinais podem provocar alterações fisiológicas no cérebro e influenciar no comportamento, no humor, como a Débora explicou isso agora há pouco muito bem, porque está desequilibrado, então, quando voltar ao normal, voltará a produzir a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? Então, se essa serotonina é produzida no intestino,
o seu intestino está em desequilíbrio e não está produzindo a serotonina, enquanto não voltar ao equilíbrio, você vai ficar com esse comportamento desagradável. Eu achei interessante também essa imagem, né, que é o que a gente está falando desde o início, que nós somos, a nossa vida é realmente de acordo com as escolhas que nós fazemos diariamente, no que a gente assiste, com quem a gente se relaciona, o que a gente consome de conteúdos, como anda a nossa alimentação, né? Não que a gente não vou comer um docinho nunca, você pode comer um docinho, mas você não precisa comer 10 docinhos. A nossa vida ela é baseada no equilíbrio. Então, ele fala aqui que o eixo cérebro-intestino é, portanto, um sistema bidirecional. As influências ocorrem nos dois sentidos, entre o sistema nervoso central e o trato gastrointestinal. Eu mesma, quando saí há 2 meses de uma situação desconfortável, eu comentei com vocês, a primeira coisa que aconteceu comigo foi o meu estômago parar de doer. Porque eu estava numa situação de sofrimento, que não estava me fazendo bem. Quando eu tomei uma decisão, o meu estômago parou de doer. Aí eu Fernanda, não... na psicossomática, que é uma área da medicina, né, que ainda está começando a desenvolver, quando a gente começa a engolir muito sapo, é o estômago que responde. É isso aí, eu sei. É o estômago que queima, que responde. E eu fiquei por muitos anos com o meu estômago queimando. E foi interessante que parou. Parou. Mas acarretou outras consequências. E hoje a gente está tratando. Por isso que, realmente, como você falou no início, que é o que Jesus fala, quando Jesus fala que vós sois deuses, nós somos deuses desse organismo completo, cheio de bactérias, células, isso, aquilo. E a nossa responsabilidade é saber lidar com esse reino que é o nosso organismo. Então, ele fala que doenças como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia e Parkinson têm sido investigados em relação aos tipos de microbiota prevalente nesses quadros. Olha como a gente precisa se vigiar, gente. Quando Jesus fala vigiar e orar, é tudo. É tudo. É tudo. Porque às vezes a gente acha que é engraçado fazer isso, fazer aquilo. Não é, gente. Tudo na nossa vida tem consequência. Tudo na nossa vida tem consequência. E é a nossa responsabilidade. Não adianta a gente querer falar que a culpa é do vizinho, a culpa é disso, aquilo. Não, terceirizar, né? Terceirizar é a nossa responsabilidade, não tem jeito. O corpo é nosso. Sabe quantos por cento somos humanos? 10. 90% é bactéria, fungo, micro-organismo. 10% só é célula humana que somos. O resto tudo é gente estranha. E a gente se apega tanto ao corpo, não é verdade? Porque a gente ainda não se deu conta que é espírito. Enquanto a gente não se enxergar como individualidade, que utiliza esse reino aqui, que é um reino, né? Com tantos seres vivos em nós, é um reino. E nós que comandamos esse reino. Como nós estamos comandando o nosso reino? É nossa responsabilidade. Então, nessa interdependência, não ocorre somente com as individualidades, mas também somos dependentes das nossas bactérias, como a Débora acabou de falar. Nós somos dependentes dessas bactérias. Relacionamento e cooperação são princípios fundamentais à existência, seja no ambiente interno, seja em relação aos demais seres da natureza. Todos os órgãos estão relacionados em ascendência moral. As preocupações excessivas, como sintomas patológicos, aumentam as enfermidades. Então, qual é a grande questão, gente? É a gente aprender a desapegar, a não sofrer tanto com questões transitórias, porque a gente está aqui transitoriamente.
A questão é o que nós estamos fazendo de bom dessa encarnação. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Olha que interessante. Então, eu gosto muito dessa frase de Jesus, são duas, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele empregou isso para os apóstolos no momento de cura, mas é para a gente também. Chico Xavier falou essa frase para o Divaldo uma vez, para ele controlar os impulsos da potência sexual, quando ele era muito jovem. Então, ele falou, eu vi o Divaldo falando isso numa palestra, que o Chico falou para ele, vós sois deuses do teu organismo, então você tem que aprender a direcionar as suas energias para aquelas potencialidades que vão te ajudar a ser uma individualidade melhor e que brilhe a vossa luz, porque nós temos o fluido cósmico universal no nosso componente perispiritual e no nosso corpo físico também. Tem os fluidos. Então, é interessante, esse capítulo foi difícil, mas conversando agora com a Débora, interagindo com vocês, parece que as peças vão se encaixando e as coisas vão ficando mais compreensíveis para a gente aplicar na nossa vida, né? Aí eu trouxe essa imagem só para mostrar a questão da serotonina, que não é só o cérebro que produz, mas inclusive os intestinos, e que são os neurotransmissores que vão se comunicando para dar um equilíbrio, né, no nosso corpo físico. E que 95% da serotonina é produzida no intestino. Em outras palavras, ele não apenas ajuda a digerir, mas também influencia nas nossas emoções. Daí a gente tomar muito cuidado com o que a gente come, com o que a gente bebe, com o que a gente consome de informação também, porque isso afeta os nossos órgãos também. É muito importante isso. E eu achei interessante essa imagem também, os sentimentos e os danos que causam no nosso corpo físico, porque nos próximos capítulos desse livro, esse primeiro capítulo é uma grande apresentação do que nós veremos adiante. Ele está falando muito pouco do que a gente vai ver durante esse ano e o ano que vem, se Deus quiser. Então, a preocupação vai na cabeça, a tristeza nos pulmões, o estresse no coração, a raiva vai para o fígado, quando a gente tem medo são os rins, a angústia do estômago, a frustração do pâncreas. Olha como é que nós somos suscetíveis, né, ao conteúdo mental que nós produzimos. E já encerrando aqui, para a gente poder conversar nesses últimos 15 minutinhos, o espiritual segundo a medicina, até onde nós chegamos. Então, nas últimas décadas, os pesquisadores fizeram algum avanço entre a medicina e a espiritualidade, mas ainda está distante do ideal. Eu acredito que ainda vai surgir alguma coisa que vai despertar os cientistas para que eles percebam que é necessária essa conexão da medicina com a espiritualidade. A medicina do futuro será essa. O novo elemento, a dimensão espiritual, segundo André Luiz, porque André Luiz, nos seus livros, já falava da medicina quântica, se a gente for estudar direitinho. Então, nesse último tópico, o autor aborda a questão do autodomínio, que foi o que a gente falou desde o início. Esse autodomínio está diretamente relacionado ao nosso esforço de transformação íntima. O nosso diagnóstico moral através do conhecimento de nós mesmos. Aí, será que a gente já conseguiu esse autodomínio? Essa é a grande questão. Será que a gente já consegue realmente se dominar? Eu acho que para algumas coisas, sim. Cada um tem um ponto que já consegue dominar melhor, né? Mas eu acho que a palavra-chave é cooperação. A gente tem que cooperar com as nossas células. Para que elas sobrevivam mais tempo, e a gente também, porque a gente depende delas para a gente ficar... A gente, como é que se diz? Manifestar o nosso espírito, a gente precisa desse corpo.
Então, a gente precisa dessas células para a gente manifestar, precisa desses micróbios, dessas Tem que bactérias para a ter gente manifestar. convivência. Então, tem que ter uma convivência pacífica, amorosa, cooperativa, para que a gente consiga viver mais tempo ainda nesse corpo e manifestar nessa encarnação. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ver essa parte da saúde, justamente para essa cooperação, né? Tentar conviver. Por exemplo, a Cândida é um ser que vive dentro da gente normal. Todo mundo tem Cândida. Todo mundo tem Cândida. Só que ela só se manifesta e prolifera quando você dá muito açúcar ou você está estressado. Ou seja, quando existe um desequilíbrio do seu organismo, é que ela começa a proliferar. Então, se você estiver equilibrado, ela vai conviver com você, que nem o vírus da herpes. Todo mundo tem vírus da herpes dentro de si. Todo mundo, sem exceção. Ele só vai se manifestar se você estiver desequilibrado. Aí ele começa a proliferar. Então, a gente tem que manter, e começa a prejudicar os outros seres que estão dentro da gente. Então, por isso que todo mundo tem que cooperar para manter o microsistema em equilíbrio. Que aí a gente fica saudável. Quem mais gostaria de falar? Nessa questão do intestino e que afeta as emoções, mexe com o organismo todo, vem a frase que se usava muito antigamente: estou enfesado. Exatamente. É verdade, eu estou enfesada porque as pedras estão lá presas e causa desarmonia. Ninguém mais gostaria de falar da percepção do capítulo, se acharam fácil, difícil, se ficou mais fácil de entender. Ficou mais fácil de entender depois do nosso encontro aqui. Verdade. Cheguei a sublinhar algumas coisas e do que eu procurei, das informações aqui, o que eu tinha sublinhado é exatamente o que a Débora falou: nossas escolhas de vida como condicionantes da nossa saúde. Então, ligando todos os pontos, daí é a questão do livre-arbítrio, né? Do autodomínio. Do autodomínio, da nossa responsabilidade com lidar com o organismo para ter uma vida mais digna, né? Independente da faixa etária. E tem uma parte que eu sublinhei aí, que o não comportamento nesse sentido seria um suicídio inconsciente. Ele coloca como suicídio inconsciente. E é mesmo, se a gente se lembrar de André Luiz, quando você se excede em tudo, você se torna um suicida inconsciente. Por isso é o alerta. Não é que você não possa tomar um copo de chopp, uma taça de vinho, ou comer um docinho. Pô, a questão é você se exceder sempre. O problema da vida são os excessos. Foi basicamente isso que eu sublinhei. E eu tinha colocado isso do eixo cérebro-intestino, porque uma pessoa que estudou muito isso, quando ninguém ainda falava, era o Hélio Póvoa, endocrinologista, muito famoso, e acho que foi uma das primeiras pessoas a trabalhar numa equipe multidisciplinar, e ele já falava muito da saúde do intestino, antes de trabalhos vindos de fora e tudo, ele já falava.
estudava muito isso, estudava imunologia. E olha, você quer colocar alguma coisa? Boa noite de primeiro, né? Boa noite. Desculpa eu ter chegado atrasada, é porque eu saio às 18 horas, aí eu venho correndo, né? Para poder tomar um banho e estar com vocês. Eu achei, assim, bem difícil. Aí, quando eu abri a tela, eu vi que você tinha, assim, mastigado. Aí entrou a Débora complementando, aí, assim, realmente consegui começar a entender. Vou ter que ler de novo. Eu fiquei, assim, querendo entender muitas coisas, porque tem muito a ver com o meu trabalho. Então, eu fiquei querendo entender, enfim, eu fiquei assim, meio atabalhoada. Eu tenho que ler de novo. Eu, realmente, sozinha, não daria conta. Não daria mesmo. Quando eu peguei, eu falei assim, gente, eu não sei se dou conta, eu não sei o que eu vou fazer no grupo, que eu não vou dar conta. Mas, assim, você mastigou, você foi, né? A Débora veio, né, contribuindo, assim, então, aí eu acho possível, porque eu falei assim, meu Deus, eu não vou dar conta disso. Sim. Eu achei difícil, mas muito atual, muito tudo a ver. Só fiquei pensando nisso, muito tudo a ver. Não pensava assim, muitas coisas estavam aqui, né, que estão aqui, eu não tinha nem noção, né? Eu acho que você vai aplicar muito no seu trabalho esse livro. Pois é. Muito. E assim, aí o problema é que eu fiquei querendo, sabe? Vamos pegar. Aí agora eu abri a tela, tentava ler e voltava, fiquei igual uma doida, querendo absorver. Não se preocupe, muito bom. porque eu vou publicar esse vídeo no nosso canal do YouTube, porque nós temos um canal do YouTube desde 2012, e eu vou mandar o link para você, se você quiser assistir de novo. Porque eu sou uma pessoa de imagens, então, como eu não sou da área da Débora, eu tenho que ver para entender. Então, eu mais ou menos entendi e ela foi explicando. Eu acho que as coisas foram se encaixando para a gente poder colocar em prática na nossa vida, porque essa é a grande questão. Sim. Fácil não é, mas Jesus nunca prometeu nenhuma facilidade. Ele prometeu que estaria sempre conosco. Com certeza. Bem, depois muito desse bom. capítulo, eu me animei um pouquinho mais, porque foi bem difícil mesmo para entender. E eu só ficava imaginando, e quando chegar a minha vez de apresentar o capítulo, eu não vou conseguir. O que eu vou fazer? Não, o que você vai fazer é fazer da forma mais simples que você entender e a gente vai acrescentando. Ninguém vai ter facilidade assim. Não é a área de vocês, não tem como. É mesmo começar a falar coisa de engenharia aqui, a Ana vai ter que dar o pitaco dela e acrescentar para a gente. E também vocês não precisam fazer do jeito que eu fiz. Eu fiz assim porque eu quis. Vocês passam do jeito que vocês quiserem. Entendeu? Você pode colocar as coisas que você compreender melhor na apresentação e deixar suas dúvidas para tirar no grupo. Com todo mundo. Acho mais fácil assim. Coloca o que você entendeu e o resto que você não entendeu, a gente fala no grupo. Esse livro vai ser difícil. Quando eu for fazer, vou pedir ajuda aos universitários. Não, isso que eu ia falar, que de repente a gente pode trocar um pouquinho antes da reunião, né, para ver se o material está bom, o que cada uma se sugere, porque, assim, Fernanda é uma ferinha, né, Fernanda já deu aula, Fernanda tem uma facilidade para explicar, eu acho que isso ficou bem claro, e o carinho que ela fez, lógico. Eu queria comentar que, assim, que a página inicial, não sei, Fernanda, se você tinha linkado, se você escolheu antes, porque ela tem tudo a ver com o capítulo, né? Ou foi um acaso? Não, quando eu vou fazer qualquer trabalho, eu tenho inspiração. Porque, assim, ela tem tudo a ver com o capítulo. Tem tudo a ver impressionante, por isso que eu falei, será que ela já tinha preparado antes, né? Escolhido essa página? Foi a espiritualidade já ajudando a gente.
com a espiritualidade já ajudando a gente, porque a gente precisa. Aqui está todo mundo precisando. O celular do Adilson acabou a bateria, por isso que ele saiu antes. Mas ele está aqui sentadinho com o livro aberto. Estou lendo o livro. Está lendo o livro. Glória a Deus. Então, assim, não entendendo nada. E a gente vai pedir para a Ana fazer a prece, agradecendo vocês. Fernanda, eu tinha me candidatado ao capítulo 2. Uhum. Só que eu estou num período que eu estou horrível de concentração. Estou trabalhando isso com a minha terapeuta. Coitada da minha terapeuta. Então, assim, se outra amiga quiser ser a número 2, a gente até ajuda, como a Ana Cecília falou, mas eu não tenho condições de fazer no momento. Tá bom, depois a gente faz um Posso sorteio no grupo. ajudar? É porque eu tinha falado antes. Eu, por enquanto, até o final do ano, eu não me comprometo com nada, porque eu estou envolvida em outros projetos. Ah, depois a gente vê isso. Vou tirar no palitinho. Eu fiquei quieta, não falei nada. Eu vou pedir para ser inspirada aí, eu falo a inspiração que eu tive e coloco lá no grupo o nome, tá? Aí não vai adiantar dizer não. Ai, Jesus. Aí, olha, a minha terapeuta disse que foi o melhor presente que eu dei para ela, foi esse livro. Então, a Ana vai fazer a prece para a gente. Vamos mentalizar os nossos Vamos queridos. agradecer, não é? Meus queridos, espíritos amigos, nós agradecemos pelo encontro de hoje, nosso primeiro encontro no Clube do Livro, depois de algum tempo afastadas, que essa energia possa perpetuar até o próximo encontro, uma energia de carinho, de afeto, de harmonia, de fraternidade. Que os ensinamentos de hoje possam nos inspirar, que a gente possa controlar a nossa mente, para que sejamos melhores, para que consigamos espalhar energias positivas a todos que nos rodeiam, né? Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.